Olá, eu sou a professora Elaine, professora de História, amo História, e eu vim falar para vocês um pouquinho sobre as pandemias que ocorreram em várias fases da nossa história, tá bom? Fica comigo e vamos aí conhecer um pouquinho, pelo menos das 5 maiores pandemias que fizeram parte da história mundial, não é isso? Pandemia que acontece em vários lugares do mundo, não é isso? Então a gente vai conhecer as 5 maiores. Hoje a gente está vivendo uma pandemia, não é isso? Então nós estamos fazendo parte de um fato histórico, uma pandemia que assola o mundo todo, não é isso? Está acontecendo praticamente em todas as partes do mundo, olha só que interessante. E uma das pandemias que eu quero destacar para vocês é a pandemia da peste negra. A peste negra, ela vai matar mais de 75 milhões de pessoas. E ela vai ocorrer na Europa, na África e na Ásia. Olha só que interessante. Ela acontece dentro de um contexto do século XIV, onde a igreja medieval, ela era voltada muito, né, era uma igreja, era voltada para o teocentrismo, e a igreja, ela explicava a peste negra como se fosse uma peste vinda de Deus para castigar o povo que estava em pecado. Olha só o pensamento medieval. Então a peste negra, hoje a gente sabe que ela aconteceu por causa aí da falta de saneamento, né? Da falta de saneamento, da proliferação dos ratos e das pulgas também que picavam as pessoas, né? Seus sintomas incluem inchaço dos gânglios, febre, fadiga, dores e no total, gente, essa peste negra, ela matou aí mais de 350 milhões de pessoas, olha só. E ela aconteceu em várias partes do mundo, né? Uma grande pandemia. Uma outra que eu quero destacar para vocês é a varíola. A varíola também é uma pandemia, né? A varíola, uma doença que atormentou a humanidade por mais de 3.000 anos. 3.000 anos. Desde Ramsés II, Rainha Maria II da Inglaterra e o rei Luís XIV da França tiveram a temida varíola. E também, né, os sintomas da varíola são febre, garganta, inchaço da garganta e do rosto. E uma coisa importante, quantas pessoas a varíola levou? Olha só, a varíola levou no século XX mais de 50 milhões de pessoas, é muita gente, mais de 50 milhões só em alguns países, né? No geral, no mundo todo, foram mais de 500 milhões de pessoas sendo mortos pela varíola. E uma outra doença também é a cólera. A cólera, sua primeira epidemia global foi em 1817. E é importante a gente destacar que a varíola ela foi erradicada do planeta em 1980. Então eles encontraram uma vacina para poder combater a varíola, não é isso? E nós vamos ter aí o cólera, como eu já mencionei ali. Sua primeira epidemia global em 1817 matou centenas de milhares de pessoas. Ela matou cerca aí de 100 a 120 mil pessoas, né, por ano. Olha só que interessante. Sua transmissão acontece a partir do consumo de água ou alimentos contaminados e é mais comum nos países subdesenvolvidos. Um dos países mais atingidos pelo cólera foi o Haiti, em 2010. O Brasil já teve vários surtos da doença, principalmente em áreas mais pobres do Nordeste. Apesar de existir vacina contra a doença, ela não é 100% eficaz. O tratamento é à base de antibióticos. Então, a cólera também, né, desde 1817 até os nossos dias, vem matando pessoas, né, no mundo todo. E eu quero destacar para vocês a gripe espanhola. A gripe espanhola, o contexto histórico dela, acontece ali em 1918 e 1919, num contexto de guerra, de Primeira Guerra Mundial, né? Isso no finalzinho da Primeira Guerra. E recebe esse nome, né? Não tem nada, não aconteceu, o início dela não foi ali na Espanha. O início da gripe espanhola começa lá nos Estados Unidos. Acredita-se que entre 40 e 50 milhões de pessoas tenham morrido na pandemia. Então, essa pandemia, essa gripe, ela matou mais do que a Primeira Guerra. Na Primeira Guerra morreram de 10 a 15 milhões de pessoas. E na gripe espanhola, cerca de 50 milhões.
Ela é causada por um vírus. Mais de um quarto da população mundial na época foi infectada. E até um presidente aqui no Brasil, o presidente Rodrigues Alves, morreu da doença em 1919. O vírus veio da Europa, a bordo de um navio. O transatlântico desembarcou com os passageiros infectados no Recife, em Salvador e no Rio de Janeiro. Os sintomas da doença eram muito parecidos com o atual coronavírus. E não existia cura. Em São Paulo, a população foi atrás de um remédio caseiro feito com limão e mel. De acordo com o Instituto Brasileiro da Cachaça, foi dessa receita, supostamente, mas eles não foi eficaz contra essa gripe espanhola. Então, no Brasil, o Brasil foi atingido em cheio, né? Até o presidente morreu. E essa gripe veio, né, se desenrolando ali na Europa, mas de acordo com a avaliação dos historiadores, começou nos Estados Unidos, e os Estados Unidos, levando as tropas para lutar na Primeira Guerra, foi contaminando todas as outras nações, e aí foi passando de uma nação para outra, e veio também para o Brasil, tá bom? Gripe espanhola, mais de 50 milhões de mortos. E por último, para me encerrar esses top 5 aí das doenças, gripe suína, H1N1. Conhecida como gripe suína, H1N1 foi o primeiro causador de pandemia do século XXI. O vírus surgiu em porcos no México em 2009 e se espalhou rapidamente pelo mundo, matando 16 mil pessoas. No Brasil, o primeiro caso foi confirmado em maio daquele mesmo ano. Em 627 pessoas estavam infectadas no país, de acordo com o Ministério da Saúde. O contágio acontece a partir de gotículas respiratórias do ar ou em uma superfície contaminada. Seus sintomas são os mesmos de uma gripe: febre, tosse e garganta, e dor no corpo. Então, gripe suína também é considerada uma pandemia, né? Uma gripe que assolou aí várias partes do mundo, e começando lá no México. Tá bom, gente? Eu queria mostrar para vocês essas doenças, essas pandemias, né, que atingiu, assolou e matou milhões de pessoas em todo o mundo. E hoje a gente está aí, né, em um contexto histórico também bem parecido. Milhares de pessoas já têm morrido, né, na China, na Itália, no Brasil e tantas outras partes da Europa e mundo, e nós aqui queremos deixar os nossos sentimentos para as pessoas para as famílias que têm perdido seus entes queridos, tá bom? É isso, eu queria mostrar para vocês pelo menos as cinco pandemias que assolou a nossa história, e hoje a gente tem aí, nós estamos vivendo um fato histórico, tá bom? Não desanime. Coloque sua vida nas mãos do Senhor, nosso Deus, Ele vai cuidar de todas as coisas. E vamos fazer a nossa parte quando tiver alguém precisando da nossa ajuda, que eles possam contar conosco nesse momento de coronavírus que nós estamos enfrentando, tá bom? Valeu demais, se inscreva no meu canal, dá um like aí e curta, né, aí as outras aulas que a gente tem montado aí para vocês, tá bom? Grande abraço, tchau!